No ar, o Resenha Tricolor, número 202. O Tricolor, aquele clube que contusão vira pagode, que derrota cachapante vira vitória no segundo tempo, que o time sem padrão tático vira evolução. Boa noite, Rodrigo Junqueira. Caião, Barolo, mais um daqueles programinhas nossos, repetitivos, de decepção. Um pouco menor, porque eu não esperava nada também, mas, cara, não é para tão pouco também, né? Mas vamos falar um pouco mais dessa mais uma decepção. E estamos fora, né? Sorry para os otimistas, estamos fora. Rogério Barolo, bem-vindo ao Resenha. Acho que você deve estar empolgado com isso tudo. O mais triste de tudo é que... Boa noite, pessoal, tudo bem? O mais triste de tudo é que eu falei no vídeo ontem, não aconteceu absolutamente nada, cara. Nada. Isso que me deixa mais triste. Tá tudo normal. Para esses caras tá tudo normal. Tomou de 4 e o cara falou que ganhou no segundo tempo. Aí tem uns imbecis da imprensa, uns imbecis que vivem fora da realidade, que estão falando, foi fora de contexto que ele falou 2-1. Que contexto é meu ovo? Você está louco? Que contexto? O cara falou dos garotos, o cara teve a coragem de falar que o São Paulo ganhou de 2-1 no segundo tempo. Cara, você está de brincadeira comigo, velho. Juro por Deus. E eu não falo, a partir de ontem, eu não falo mais o nome desse treinador. Ou ele é campeão, para eu voltar a falar o nome dele, ou ele é demitido, um dos dois. Enquanto continuar nesse esquema, eu não falo mais o nome desse cara. É isso. Daqui a pouco eu vou falar minha teoria. Antes de chamar a abertura, queria falar para você que não gostar do primeiro bloco, ficar até o fim do programa, porque no segundo bloco a gente ganha. Abertura, produção. Então, os assuntos da semana, hein? Puta, o empate em casa contra o River, que a gente tem que comentar, porque a gente não gravou segunda. A derrota que, cara, eu vou te falar, a coisa tava tão feia, que o 4-2 ficou bom pra gente. Tão feia. A entrevista do Diniz, o batuque do Daniel Alves. Eu queria começar essa semana, Barolo, porque você tocou num ponto, ou ele é demitido, ou ele é campeão. E eu tenho uma teoria, tá? Ninguém me contou. A minha explicação é que o Diniz não vai cair, não vai. A gente pode perder domingo, pode tomar mais goleada, ele não vai cair, porque a gente tem uma diretoria de futebol tão fraca, sem gestão de grupo, sem gestão de elenco, que a gente virou refém de jogador batuqueiro, de jogador jangadeiro, de jogador meia-boca, e eles não vão derrubar o Diniz porque eles não querem perder o único ativo que eles ainda têm. Então, se eles derrubam o Diniz, metade desses caras que não ganham salário integral faz tempo corre o risco de pular fora e o São Paulo brigar para não cair de novo. Então o São Paulo virou refém de jogador. O seu Raí, que é nosso ídolo como jogador, ele conseguiu entregar o São Paulo nas mãos de jogador. A gente não está mais na mão do técnico. E não é que o jogador é o Rogério, é um cara que chegou agora, entendeu? Então, a gente está na mão de jogador ainda sem identificação, porque o único jogador que tem identificação com o São Paulo está se arrastando em campo, coitado. Então, o São Paulo virou refém de cara mais ou menos. E é por isso que o seu Diniz não será demitido. E é por isso que ele deu aquela entrevista patética, mais uma entrevista patética desse cara, porque eu acho que foi um deboche com a torcida do São Paulo, um deboche, porque ele sabe que não vai sair. Ele sabe que não vai acontecer nada. Então, ele debochou da torcida, ele deu um tapa na cara da torcida do São Paulo, dizendo aquela palhaçada que o São Paulo ganhou no segundo tempo, com garoto, sem garoto. Então, é o que você falou. Eu já tinha dito lá atrás, quando perdeu do Mirassol, que eu não era a favor da queda dele, porque os caras iam entregar para cair para a segunda divisão. Lembra que eu tinha falado isso? Verdade. É isso que você falou. Esses caras são tão bunda moles, esses diretores do São Paulo, eles são tão frouxos, eles são tão fralda cheia, esses caras,
que eles não vão demitir esse cara por medo da revolta desses bunda moles, desses jogadores. E aí o que vai acontecer? Esse cara debocha da torcida, esse cara dá um tapa na nossa cara na entrevista que ele deu depois do jogo, mais uma humilhação, não só dentro de campo, mais uma humilhação para a torcida foi aguentar a entrevista desse cara. Ele não vai cair, pode perder do Inter, pode tomar goleada do River, vou empurrar com a barriga, com medo desses jogadores, o que eles podem fazer com esse cara se ele for demitido. Inclusive o Patuqueiro. E você sabe que é o pior, meu? E o pior é que, assim, ele acredita mesmo no que ele tá falando. Ele é um cara que tá... Não é possível, Junks, não é possível. Não é possível. Ele tá convicto. Ele falou que tem mais pontos positivos do que negativos ontem. Ele falou com todas as letras, tem mais pontos positivos do que negativos. A gente tava tomando 3-0, eu tava rezando para acabar. A gente estava mais para tomar o 5-2 do que fazer o 4-3. Assim, os caras tão alucinados. Eu acho que tem 2 pontos aí que vocês falaram, cara, que são muito, muito, muito importantes nessa história toda. Virou refém de jogador e jogador meia boca, isso é um fato. E assim, isso daí os caras estão tentando jogar bola, não estão jogando para derrubar o técnico. Eles não estão. Ao contrário. Estão fazendo o máximo, isso que é o pior. Não estão entregando porra nenhuma. Se falasse assim, não, quero derrubar o cara, tô jogando uma merda, beleza, derruba e vamos para a próxima página. Agora, os caras estão jogando futebol para defender o cargo do cara e é essa merda, é uma bagunça. Assim, quem de vocês achou que depois da 16ª alteração no segundo tempo, num jogo casca, a gente ia complicar para os caras? A gente virou um catado, amigão. A gente não ameaça ninguém. Assim, virou um negócio... do começo ao final virou um negócio sem gestão e bagunçado. Essa é a verdade. Eu assisti o jogo no canal da Comebol, Barolo, e o comentarista, que eu até achei que fosse São Paulino, porque, cara, era só observação pertinente e era porrada em quem tinha que dar porrada. O cara não teve papas na língua. Eu não conhecia, ele é repórter da Rádio Bandeirantes, Pipon, esqueci o nome dele agora, desculpa. Cara, e o cara tocou em alguns pontos, assim, que pouca gente na mídia eu vejo falar. O São Paulo terminou o jogo com 7 jogadores da base, sem contar que começou com o Igor Vinícius, o Léo, que não é da base, que tem 23 anos. A média de idade nesse jogo da Libertadores era de 22 anos no final do jogo. Era 22 anos. Com lateral, com ponta de lateral. E ele falou, cara, e essa é uma situação que não é forçada pelo Diniz. É porque os medalhões não estão rendendo, ou estão expulsos, ou machucados, e porque a diretoria fez esse plantel porcaria, cara. São todos responsáveis. O Diniz é um fracasso, eu não queria ele aí, a gente acha que não tem que derrubar por tudo isso que a gente falou, mas, cara, é uma soma de fatores horrorosos, é uma soma de incompetência que faz a gente chegar onde a gente está. Eu não tenho perspectiva nenhuma na Libertadores, assim, é rezar para pegar uma chave fácil na Sul-Americana e não aconteceu o que acontece sempre, porque já era Libertadores, concorda? Sabe o que é pior, cara? Pior, a LDU teve pena do São Paulo ontem, cara. Teve pena. Teve pena do São Paulo no segundo tempo. Pela grandeza, por um dia que já foi esse time que é minúsculo hoje, a LDU teve pena do São Paulo. Eles jogaram o segundo tempo, vieram para o segundo tempo para fazer um coletivo. E tiveram pena, senão era 5, 6, 7. Eu fico pensando o que um River Plate na Argentina poderia fazer com esse timeco se tivesse precisando ganhar e por uma diferença grande de saldo de gols. Eu fico imaginando o que o River Plate poderia fazer com o São Paulo. E é o seguinte... verdade. Eles respeitaram o São Paulo. Exatamente. 7, 8 exatamente. A 0, é verdade. Exatamente. É verdade. E outra coisa, eu acho, tudo bem, que você falou isso que a gente já está batendo faz tempo, nesse incompetente, desse Raí, do palmeirense lá, que eu tenho nojo desse cara, desse tal de pássaro. O que eu estou falando é o seguinte, a culpa do Diniz em relação a tudo isso, por exemplo, vamos supor, e se o Diniz estivesse no Corinthians, cara, com o elenco que tem o Corinthians? Onde é que estava o Corinthians agora? Estava em último colocado, já tinha caído para a segunda divisão. Porque não é possível um treinador, qualquer treinador, não estou falando desse projeto de treinador aí, desse fracassado, desse perdedor. Estou falando qualquer treinador, cara, com um ano de trabalho, tá, teve aí a pandemia, mas um ano de trabalho, olha o gol que o São Paulo tomou, o segundo, o terceiro gol dos caras, velho. Olha o posicionamento da defesa do São Paulo, que é do time da Série A, que tem a defesa mais vazada. Olha o que esse cara fez com o sistema defensivo do São Paulo, que no ano passado foi a melhor defesa do campeonato, cara.
Olha o que esse treinador fez no sistema defensivo do São Paulo. Não é possível que o time não tenha padrão de jogo, não é possível que o time não tenha uma jogada ensaiada, não é possível que o time não tenha uma triangulação, uma ultrapassão. Não tem nada, velho, não tem nada. É só aquela maldita saída de bola que já mostrou que não dá certo. Não dá certo no Fluminense, não deu certo no Atlético Paranaense e não dá certo no São Paulo, cara. Então não é possível esse treinador continuar no São Paulo. Não é possível. Depois de um ano, o São Paulo tome um gol, o terceiro gol que tomou. Não, e mais do que isso, Junks, uma convicção é uma coisa, burrice é outra. Saída de bola na altitude contra um time fisicamente mais forte que o São Paulo, E isso tava na cara que ia tomar, tava na cara. Era hora de dar um bicão pra frente, não é hora de fazer esse tipo de coisa, cara. Concorda, Junks? Tô. O problema é que esse cara não tem outro esquema de jogo, cara. Esse ele faz desigualdades, cara. Ele não tem outro esquema de jogo. Ele só sabe fazer isso, entendeu? Não importa se é na altitude, se é não importa onde é, ele só sabe fazer isso. É a grande filosofia. O dinizismo, essa merda desse dinizismo, é isso aí. Essa saída de bola que o São Paulo tomou o gol ontem. É isso aí. O dizinismo aí, essa bobagem, se resume a isso. O ponto. Fala, John. E o que eu acho também, cara, é o que vocês falaram. A gente não vê evolução nisso tudo, né? Não é que o time está melhorando e apresenta situações de um futebol bom. Faz tempo que a gente não fala de uma apresentação boa do São Paulo, um jogo bem executado, que acabe taticamente organizado, acabe com chances reais de um empate ou até mesmo de uma virada. A gente só vê o São Paulo no tudo ou nada, sempre assim, 5 alterações. E são lapsos, né? Não vê essa estrutura que... Exato, Caio. Não vai até o fim com uma consistência, com uma coesão. Você não vê o São Paulo repetindo padrão de jogo ou as mesmas situações. São Paulo é isso que vocês falaram, cara. É uma saída de bola apertada no desespero, que às vezes naquele sufoco você pega o cara de calça curta, pega. Mas a gente não tem a qualidade ofensiva para matar o cara. Você vê um gol que o Pablo perde de cabeça, por exemplo... Aquilo ali é uma coisa assim que todo mundo você dá margem para perguntar que o cara custou 23 milhões. Tipo, você não pode perder aquele gol. Você não pode perder aquilo, entendeu? Então, eu acho que passa por um processo bem longo aí do todo, né, cara? Ô, Jung, você tocou num ponto importante. O Pablo jogou 4 jogos dessa Libertadores. Ele não tem nenhuma finalização no alvo, nenhuma. Em 4 jogos, ele não acertou o gol nos 4 jogos. Isso não é um chute, é um fato. Ele não acertou. E se você lembrar contra o Binacional, era para ele ter feito uns 14 gols. Aí ele perdeu, a gente tomou o gol. Contra o LDU, beleza, a gente fez 3-0. Contra o River, a mesma coisa. Joga 2 anos e faz gol. Exato. Aí entra o Brenner também, que é o reserva do reserva, entra e faz gol, cara. Eu gostava da voluntariedade do Pablo. Mas não dá mais para defender, cara. Não dá, não tem como. O cara desse não pode ser o camisa nova de São Paulo. Exato, o Trellis não perderia esse gol do Pablo de cabeça. Individualmente, o São Paulo vem muito mal. Barolo, você que gosta muito do Reinaldo, aquele lance que o cara humilhou ele, deixou ele caído sentado e tentou dar uma cavadinha para fazer um golaço. Se você repara o começo do lance, cara, eles vêm no 3 contra 3 e o cara tá com a bola aqui no canto da área, aqui no canto esquerdo. O Reinaldo, ele vem marcando a bola e nas costas dele aparecem 2. Aí o cara toca pro cara, quando ele se liga que ele marcou a bola errada, ele volta e toma um drible humilhante. O seu Reinaldo, individualmente, tá péssimo. O Tietê exausto na cobertura. O Pablo, individualmente, o São Paulo tá muito mal. E coletivamente tá dando vergonha. Assim, Concordo. É tática, técnica, individualmente. Eu não consigo mais ver nada de positivo. São lapsos de 10 minutos contra o Atlético Mineiro, aí toma 3-0. Primeiro tempo muito bom contra o Santos e toma um empate. Cara, a gente não consigo ver nada de bom, velho. Eu acho que se você comparar o trabalho desse... Fala. Se você comparar o trabalho desse treinadorzinho de 5ª categoria aí, com qualquer outro do Campeonato Brasileiro, mesmo os times mais fracos, qualquer time, o time do Mancini, o Atlético Goianiense, tem mais padrão de jogo que o São Paulo, cara. Tem um esquema definido, mesmo com jogadores infinitamente piores, mesmo com o elenco infinitamente pior. Tem um padrão de jogo, mesmo ainda lutando, porque eu falei no começo.
o nível está muito baixo do campeonato, mas você vê o padrão de jogo. Você vê o que o Cuca fez no Santos em um mês. Tá, o Santos não tá jogando um puta bola, ninguém tá. Mas você vê a cara que o Cuca deu pro Santos, que é aquela que veio do Gesualdo, já deu uma cara pro Santos. Esse cara não tá um ano no São Paulo, cara. Ele não consegue ter o básico, uma estrutura básica, sólida, para não tomar gol. O São Paulo em 2019 tinha uma média de 1 gol sofrido por jogo. Em 2020 tem uma média de 2 gols sofridos por jogo, é o dobro, cara. Esse cara destruiu, começando da defesa, ele destruiu tudo que o São Paulo tinha de bom, cara. Não é possível que esse cara vai continuar, velho. Esse cara vai continuar, porque o Batuqueiro quer, porque o Fralda Cheia do Raí quer, porque o Morto do Leco quer. Esse cara vai continuar. Então, assim, a fase é ruim, os jogadores são fracos, beleza. Mas esse treinador é inacreditável, cara, o que esse cara faz. É inacreditável. E tem gente que defende esse cara ainda, eu não consigo entender. Tem torcedor do São Paulo que defende ele. Vem com aquele papo, se torcer o Guardiola, não vai adiantar, não. Não vai adiantar. Cara, ele continua com o Diniz, então, cara. Fica com o Diniz aí, então. Fala, Jones. E sabe o que eu acho também, Barolão e Caio? Só para complementar esse ponto, eu acho que o São Paulo também precisa pensar de uma forma diferente, Caio, Barolo. Acho que a gente tem trazido, assim, a palavra não são medalhões, mas tem trazido nomes caros, tem gastado em posições, tem posto muito dinheiro sem antes arrumar a cozinha, cara. Não adianta a gente querer colocar uns objetos caros no meio da história se tá tudo uma bagunça e a cozinha não tá organizada. Normalmente tem que fazer o quê? Fazer um time competitivo, um time no estilo, sei lá, cara, tipo do Aguirre, do Muricy, que se defende, tem um padrão tático, uma estrutura, fecha a casinha, um time competitivo sempre no 1-1, no 1-0, no 2-1, não importa. E traz uma peça ou outra. Não adianta a gente trazer esses caras, eu não estou falando que a gente tem que descartar também, mas esses caras, esses medalhões, que não adianta chegar lá e jogar o cara no gol, jogar o cara na meia e tentar apostar no ataque, que a bagunça está generalizada, cara. Eu acho que assim, falta organização, falta desde o entendimento do São Paulo. Você vê a postura dos caras na Libertadores, Caio Barolo. Nitidamente os caras não entenderam o que é o São Paulo na Libertadores e as pessoas de dentro não passaram para eles o que é o São Paulo na Libertadores. Então, esses pontos, eles estão enraizados no São Paulo. Entendeu? A LDU entende mais do que é o São Paulo na Libertadores do que os caras, concorda? A LDU entende mais, tanto que tirou o pé, porque respeita a história do São Paulo na Libertadores. Porque lá fora alguém ainda respeita a gente, é isso. Exatamente. E vê onde os caras vão e onde a gente vai, onde foram ano passado e a gente dá uma acompanhada no histórico de cada um. Porra! Meu, dado esse salame todo que a gente está vivendo, essa confusão, e para mim, assim, só um milagre para a gente classificar, o que vocês fariam domingo, né? Porque domingo tem São Paulo e Inter, aí não tem essa, é o brasileiro, porque se começa a entrar naquele loop de merda que a gente sabe muito bem como funciona no São Paulo, daqui um mês a gente já vai estar falando outra coisa sobre o Campeonato Brasileiro que eu não quero nem pensar para ficar. É verdade. Força total, Caio. Força total. Força total. Só que aí vai tomar uma goleada humilhante do River na quinta-feira. Porque essa assim, o cobertor é curto, né? O cobertor é curto. Força total e sei lá. E o que acontece contra o River lá? O Luciano ainda não volta, né? Caião. Não. A gente falou, vocês não acham que faltaram raça para a gente ganhar o jogo contra o River em casa? Eu acho que faltou vontade, sim. E contra o River lá, esperar o quê? Esperar uma derrota, irmão. Não, é claro. Honestamente, entre nós aqui. Porra. Só que o ponto é que, assim, cara, eu nunca pensei que eu fosse estar falando isso na minha vida. Nunca pensei. Eu fui para o jogo ontem com a expectativa muito baixa. E o time de 2004, que no ano seguinte ganhou a Libertadores, tomou 3-0 lá. Uma derrota lá não era um absurdo. Se você monta a sua tabelinha da Libertadores, quando sai a lista lá, você pega a LDU na altitude, você põe uma derrota lá. O que atrapalhou foi o empate com o River aqui e a derrota horrorosa para o Binacional.
o problema é que a derrota, ela estava se desenhando uma humilhação histórica. Isso a gente não pode aceitar. Uma coisa é perder, outra coisa é ser humilhado, cara. E a galera dentro do clube está se conformando com isso. É só mais um, sabe? É só mais um, é só outra. Ganhamos no segundo tempo. Cara, que tipo de pensamento é esse? O São Paulo não é isso, cara. A gente não pode se conformar. E o Barolo mesmo falou, pô, tem gente dependendo. Cara, o que esses caras pensam da vida, cara? A gente não pode aceitar esse tipo de coisa. A gente foi humilhado no primeiro tempo e ninguém pode achar que é normal, cara. O 4-2, eu dei graças a Deus. E a gente tem um grupo que o Junks participa, meus amigos palmeirenses estavam zoando com 20 do primeiro tempo. E normalmente, a gente sabe como é futebol. Você segura até o fim do jogo, porque o futebol, né, tem aquela... 20 do primeiro tempo, os caras já estavam... Porque sabiam que o São Paulo estava morto, velho. A gente não pode aceitar esse tipo de coisa. E um detalhe para deixar o Barolão à vontade aí também para falar. Cara, você viu as postagens dos nossos futuros presidentes, seja quem for. Um preocupado, sorrindo com a camisa de bobalhão e o outro fazendo social com uma moça falando sobre coisas do clube, dentro do clube. Então, assim, é a continuidade de uma gestão merda. Só isso que eu queria falar. Fala aí, Barolão. Então, cara, sobre esses dois candidatos aí, o que eu acho é o seguinte, a gente tem que fazer, o que eu faria, se eu fosse alguma coisa dentro do São Paulo, eu mandava todo mundo embora, contratava o time do Mirassol, pegava o time do Mirassol, pega o WhatsApp lá, pegava o treinador, o nome, pega o WhatsApp de todo mundo, que eles são catados por WhatsApp, e contratava todos esses caras, mandava todo mundo embora. Deixava uns 3 ou 4, mandava todo mundo embora e contratava os caras do WhatsApp. Pelo menos, já que futebol fraco, a gente pode esperar desses caras do Mirassol. Mas pelo menos vontade eles vão ter. Muito mais vontade do que vão ter esses bunda moles aí. Só que o que eu acho que devia ser feito agora, falando sério, o que eu acho que poderia ser feito é o seguinte. O tal do Leco não fala que ama o São Paulo, o Raí não ama o São Paulo, esse nojento desse pássaro, eu nem quero falar o nome dele. O Lugano não ama o São Paulo, o Casares não diz que ama o São Paulo, o Natel não ama o São Paulo. Então, eu acho que essas pessoas deveriam se reunir, já que são farinha do mesmo saco, porque a gente foi, é tudo igual, né? Não tem um diferente, uma oposição, um cara que não é tudo igual, eles são farinha do mesmo saco. Então, já que esses caras vão continuar, que vai ter um continuismo no São Paulo, esses caras deviam se reunir nesse final de semana, ninguém viaja para Porto Alegre, o jogo é sábado, né? 7 da noite. Ninguém viaja para Porto Alegre, se reúne e faz o seguinte, o que nós vamos fazer? Seja lá quem for que vai ganhar, o Casares ou o Natel. O que nós vamos fazer? Esse Diniz não dá para continuar, esse treinadorzinho aí não dá para continuar. O que nós vamos trazer? É o Rogério Ceni? Nós vamos investir agora no Rogério Ceni? Com quem que nós vamos trabalhar de categoria de base? A gente vai efetivar esses meninos? Nós vamos mandar embora esses come-dorme, esses vagabundos aí, desses medalhões que ganham milhões, estilo Reinaldo. Supondo que o Rogério Daniel Alves, né? Exato, Daniel Alves, Reinaldo. Nós vamos chutar a bunda desses caras quando? Nós vamos fazer agora já? Ou vamos esperar chegar em fevereiro? Porque é preciso, para a gente não ser humilhado mais ainda, é preciso que esses caras se unam e comecem a trabalhar já por uma reformulação no ano que vem. Eu não estou nem falando do jogo contra o Internacional. Contra o Internacional, esse projeto de treinador, esse treinadorzinho de quinta, tem que colocar 600 jogadores na defesa, põe o Luan, põe todo mundo de volante, fecha a casinha para tomar de pouco e faz a mesma coisa com o River na quarta-feira. Para tomar de pouco. Agora, um projeto daqui para frente, não adianta empurrar com a barriga, porque é isso tudo que esses caras querem. Aí consegue um empatezinho contra o Inter, aí toma só de 3 do River, aí classifica para a Sul-Americana, aí você vai ver o post do Instagram oficial do São Paulo, agora a Sul-Americana, agora a conquista, a Sul-Americana, o maior título do São Paulo. Aí você vai ver torcedor postando, a Sul-Americana vai acabar com a zica daquele jogo com o Tigre. Quer dizer, o clube da fé, né? É o clube da fé. Então, não, é isso. A falta de sensibilidade da comunicação no post de ontem foi bizarro. Mas, cara, eu acho que não é nem... Mas, pelo amor de Deus. Eu acho que não é nem isso, cara. Eu acho que o São Paulo Futebol Clube, esses caras lá dentro, vivem no mundo fora da realidade. O batuqueiro lá, tocando tantã, ele tá fora da realidade. Num país que tem 140 mil mortos, o cara tá numa festa, tocando tantã com o braço operado. O Diniz fala que o time ganhou no segundo tempo, toma de 4, ele fala que tem mais coisa positiva do que negativa. Esses caras, a comunicação do São Paulo posta que é o clube da fé.
Esses caras vivem fora da realidade, cara. Esses caras não é não possível, sabem o que é Barão. o São Paulo. Esses caras vivem fora da realidade. Por isso que eu só posso ver como deboche. Isso é um deboche. Não é possível. Isso é um deboche. O que o Daniel Alves fez é deboche. O que o Diniz faz é deboche. Para mim, isso é deboche. É tapa na cara, é tapa na nossa cara. Porque não é possível que o treinador ache que tem mesmo. coisa mais positiva do que negativa. Depois de tomar de Não. 4, cara. Eu não acho que os caras estão fora da realidade. É que eu acho que eles que pensam que a maioria é burra e cai nesse tipo de coisa, mas não é verdade. A torcida do São Paulo acordou, porque eles falam, a gente faz um postzinho bonito, daqui a pouco vem meia dúzia e começa a aplaudir. O Diniz começa a falar essas coisas, aí vem os defensores do Diniz e começa mas ganhamos o segundo tempo. Eu juro que eu acho que eles que não é possível não perceber o que está acontecendo, cara. Não é possível, não tem como, cara. Não é, que ele coloque a cabeça no travesseiro e fala, puta, eu vi mais coisa positiva do que negativa. Não dá pra. Eu não consigo aceitar que ele realmente ache isso. Eu acho que ele acha que a gente é trouxa. Que ele fala, não, vamos soltar uma coisinha aqui para dar uma amenizada, a galera vai falar, beleza, tem um ponto positivo, não, nem tudo tá perdido. Ele acha que a galera compra essa ideia. Não pode ser, eu não consigo acreditar que eles não consigam entender a realidade que a gente está vivendo. Porque se não conseguem, eu acho que é mais grave ainda, cara. Eu acho que é um caso sem solução, é de internar. Assim, põe num hospício, porque não dá. Não é todo mundo é todo mundo uma camisa de força. Não, porque, cara, a realidade me machuca, ela não te machuca. Você dormiu bem? Você acordou feliz hoje? Aposto que você brigou com qualquer pessoa da sua família por merda. Eu sou assim, cara. Não é possível que eles não sei, não tem, eu não consigo entender. Eu acho que eles acham que a gente é trouxa. Esse é o ponto. Junks, e aí? Não tem. É isso, Caião. Não tem o que falar. Assina embaixo, cara. Os caras, é o que vocês dois falaram: deboche, falta de comando. Entendeu? Acho que assim, se fosse um presidente sério, liga pro jogador para falar que porra é essa. Assim, cansado, cara, exausto. Sinceramente, cansadaço. A gente participa de alguns grupos, a gente falou daquela teoria da Sul-Americana, cara. Eu tô tão descrente que eu tenho certeza que se cair numa, cai na outra, entendeu? Depois do nosso histórico, assim, é tão falta de caráter, assim, dentro do clube que, sei lá, cara, cansei um pouco, viu? Cansei. Falta muita coisa pro São Paulo fazer essa revolução e não é da noite pro dia, a gente sabe. Vocês falaram de um ponto importante. Vamos sentar a oposição e situação, debater, ver o que é o melhor pro clube, colocar de volta nos trilhos. Os caras não têm esse interesse. Os dois lados vivem no mundo de Nárnia. Hoje estão lá politicando e assim... Puta, Caio, realmente tá difícil. Então, mas você sabe qual que é o pior, John? Se você olhar, é que assim, a gente tá xingando, falando um monte de coisa, óbvio, porque a gente tá nervoso, impactado e tal, mas se você olhar a tabela eu vou pegar aqui rapidinho, vou mandar para vocês. Eu vou ler aqui em voz alta os times que vão disputar a Sul-Americana. Atlético Tucumã, Bahia, Huachipato, Tolima, Deportivo Cali, Emelec, Liverpool do Uruguai, River Plate do Uruguai. Esses são os do pote 1, que serão os cabeças de chave. Do outro lado, Lanús, Independente, Vasco, Audax, Quicombo Unido, União de La Calera, Milionários, Atlético Nacional. Cara, tem 6 times aí, 7 times que tem um mínimo de tradição. Se você parar para pensar, era um campeonato que o São Paulo tinha que ganhar. Porque a gente precisa ganhar esse título. Nenhum dos times que estão lá precisa. Era um campeonato que a gente tinha que ganhar. Mas qual a confiança? Como acender o mínimo da chama de esperança? Não tem, cara. Não tem. Sabe o que acontece hoje com o São Paulo? São Paulo torce para não cair contra o Independiente ou contra um Vélez de cara e cai para o Defensor de Justiça. Cai para o Colón. Cai para o Libertad. Não existe Mirassol. Mais a mística do São Paulo, não existe a camisa. Cara, acabou. Não existe mais esse respeito. Acabou. Os caras falam, não, mas teoricamente é um grupo mais fácil. Não é mais fácil. Acabou. Era o Penapolense, era o Mirassol, era o Bragantino, era o Audax, era o Defensor. Todos esses eram mais fracos, nunca fizeram isso ou aquilo. O Bolívar veio aqui e ganhou da gente de 1-0. Primeiro time na história a ganhar fora da Bolívia. Assim,
Acabou isso, verdade. cara. A gente tem que ser humilde a ponto de entender que se a gente não fizer um time competitivo e com pouca soberba, cara, a gente não vai, ou nenhuma, né? A gente não vai a lugar nenhum, Caio. A gente precisa ser mais competitivo. Caio, Hoje o Bahia Caio, é mais favorito que o São Paulo. Desses times que você falou os 10 times, esse timeco minúsculo do São Paulo não ganha de uns 8. Desses que você falou aí, o São Paulo não ganha de uns 8. Não ganha do Bahia, não ganha do Vasco, não ganha do Independente. Não ganha, exatamente. Não ganha desses caras. Não ganha de 10 times que você falou, esse timeco minúsculo do São Paulo de hoje, com esse treinador fracassado e minúsculo, não ganha de 8 times dos 10 que você falou aí. Cara, o pior é que eu falava para os caras, eu achava que a Sul-Americana era uma boa estratégia para a gente sair da fila, eu já tô achando que é mais vexame a caminho, né? Pois é, cara. Melhor nem jogar outro campeonato. Não, mas bom. Jones, bola cheia e bola murcha da semana. Caião. Que coisa. Acho que o bola cheia eu vou generalizar um pouco para a molecada, cara, que a situação é difícil. O momento que eles entram, o Gabriel Sara jogou bem, viu? Por incrível que pareça. Eu também. Os meninos estão entrando numa situação péssima. A gente tem que ter esse cuidado, porque estão entrando numa fogueira com um treinador fraquíssimo, com pouca orientação, e estão se destacando. Então, acho que nesse ponto aí foi bem. E o ponto negativo é o setor defensivo, né, cara? Tomar 6 gols em 2 jogos, uma teta, toda aquela nossa teoria de Diego Costa, Léo Pelé, foi tudo por água abaixo. Honestamente, eu tô tão confuso que eu começo a pensar ontem que se a gente fosse com o Bruno Alves, que é um cara mais sênior, mais experiente, mais testado, se não era uma coisa melhor, numa altitude, entendeu? Os caras se emocionaram. Você vê o Igor Gomes achou que estava jogando futebol de salão no prédio, entendeu? Então, assim, já também estou confuso, mas acho que o setor defensivo foi uma mãe nesses jogos. Eu acho que chegou a hora de voltar o Bruno Alves, deixar o Diego Costa, que eu tô achando que ele tá bem, apesar de ter falhado no primeiro gol. Ontem ele salvou umas 6, 7 bolas, que era para ter sido mais. E é isso, põe o Léo no lugar do Reinaldo, porque chega de Reinaldo. Olha, o vírus Barolo me pegou, já não tô aguentando mais o Reinaldo. Só de ouvir o nome desse cara, já me ferve o sangue, eu não tô aguentando mais ele. Então, acho que era a hora de voltar o Bruno Alves, trazer um pouco de experiência, deixar com o Diego Costa, que tá jogando bem, e jogar o Léo para a esquerda. Barolo, e São Paulo e Inter, hein? Seu placar, expectativa, imagino que tá lá em cima. Cara, eu acho que o que simboliza uma coisa bem simbólica, isso a gente está falando dos jogadores aí, para mim, quando um dos principais jogadores do São Paulo, a esperança do São Paulo, o exemplo de raça, dedicação e compromisso se chama Santiago Trellis, você vê onde está o fundo do poço que o São Paulo está. Um cara que aí as pessoas vão falar, mas ele fez mais que o Pablo. Amigão, isso aqui faz mais que o Pablo, velho. Se eu jogar ele aqui no jogar atrás de uma bola, ele faz mais que o Pablo. Para mim, é muito simbólico isso. Quando o Trellis, que não fazia gol há 2 anos, que tem 30 e tantos anos e 61 gols na carreira, quando ele é o símbolo do sucesso do São Paulo, porque ele que deu o gol da vitória no segundo tempo, para mim simboliza muito isso. O que é que tem que fazer? O gol da vitória, né? Exato, o gol da vitória foi do Trellis, não foi? O herói da classificação. Na cabeça desse fracassado, desse projeto de treinador, o Trellis fez o gol da vitória. Então, para mim, a contra o Inter é o seguinte, é que esse cara não vai fazer isso. Você vai ver a saída de bola com o Volpi, você vai ver o mesmo esquema. Coloca o Luan lá de cabeça de bagre marcando, coloca mais uns 3 ali, volta com o Bruno Alves, tira esse traste desse Reinaldo, põe o Léo, porque o São Paulo também é o único lugar que o Pelé joga de zagueiro, coloca ele na lateral e fecha a casinha para não tomar goleada, para ir pro River Plate, se tranca lá atrás e para não tomar goleada, velho. Agora é administrar dano, é administrar vexame. Se o River Plate precisasse golear o São Paulo, ele estava morto. Então eu estou preocupadíssimo com esses 2 jogos. Aí a gente estava comentando em resenhas atrás. O São Paulo tem uma sequência difícil, né? Olha a sequência do São Paulo. Porque bateu em bêbado, a gente falou. Ganhou do Sport na Bacia das Almas, ganhou do Atlético Paranaense. Vamos ver quando tiver uma sequência forte. Tá aí, sequência forte. Empatou um, empatou outro, tomou de 4, o River fez os 4 gols, o Reinaldo conseguiu falhar nos 4 gols no jogo contra o River, e agora ainda tem Inter e River Plate fora de casa.
A sequência do São Paulo se mostrou. E todo mundo, o Diniz cai. Nessa sequência ele cai. Não vai cair, cara. Não cai, não vai. Qual que é o placar, Barolão? Ah, sei lá. Eu não quero nem dar placar. Então. Cara. Deixa quieto. Deixa o Jukes acerta. O Caião, aproveitando esse gancho, acho que vai ser o pior momento do placar da história. Acho que vai ser 2-1 pro Inter lá, pro Inter. E acho que depois vai ser 3-1 pro River. Não, calma, o River acho que a gente grava a segunda antes. Não, o River a gente grava, é só o Inter por enquanto. Tá bom, mas eu pode não acho. Sabe o que é o pior? A gente tem Grenal daqui a pouco, né? A gente tá gravando na quarta, o programa deve ir ao ar na quinta. E o Inter também joga Libertadores semana que vem, é capaz do Inter entrar com um time misto. Então, considerando tudo isso, acho que vai ser 1-1. 1-1. Mas vamos lá. Você, deixe seu palpite, escreve aqui. Gravar o resenha no dia seguinte de um jogo como esse não é fácil. Contribui aí com a gente. Bora lá, senhoras e senhores, mais uma parte da nossa sessão terapia aqui. Vocês estão vendo que o olheiro aqui não tá fácil, tá todo mundo de cabeça cheia. Manda aí sua reclamação, sua pergunta que a gente vai ler aqui. Vamos em frente aqui, que tá difícil. Diz aí, Caião. Junks, tem uma boa aqui. O Enzo Ataíde, ele pergunta, comenta sobre as atuações do Volpi ultimamente. Porra, Enzo, a gente falou um pouquinho disso. Acho que estão muito abaixo da média. Muito abaixo do esperado. Cara, realmente tá difícil de achar um nome que voltou bem da pandemia. Então, tanto ele faz parte desse grupo. Eu, honestamente, considero esse problema resolvido. Uma vez que a gente comprou, acho que tem que ficar com o goleiro. Eu acho que ele é um bom goleiro e está numa má fase. Mas eu ficaria com o jogador e valorizaria o patrimônio aí comprado do São Paulo, sim. Você concorda? Eu discordo totalmente. Porque você, Junks, é aquele tipo de torcedor que só lembra quando o cara falha. A gente tem que lembrar quando ele joga bem. Estou indo pelos mandamentos desse técnico de quinta categoria. Então vamos lembrar que ele jogou muito bem contra o Guarani. Então, nota 10 para o Volpi sempre. É que eu acho que você tá com saudade do Sidão, do Denis e do Jean, Barolo. Então, eu acho que sua referência tá meio... Você tá com saudade dessa... Mas o problema é que esses caras que você falou, a gente sabia que ia ser o que ia ser. A gente não tinha expectativa nenhuma. Com o Volpi, você até criou uma expectativa, né? A gente até criou. Mas tá, eu concordo com o que você falou. Só pela grana. Concordo com o que você falou. Tá numa péssima fase. Péssima fase. A Lima, _PHE, ela fala, eu gostaria que alguém falasse sobre a múmia do Vitor Bueno. Meu, eu vou te falar que eu era... Fala você. Eu vou falar, eu era um dos defensores do Vitor Bueno, cara, porque eu acho ele lento, eu acho que ele não é um jogador de velocidade, não é um jogador que dá dinâmica, mas ele era decisivo e dava muita assistência. Agora, depois da pandemia, realmente, o cara voltou com dengue, tá jogando muito mal, não tá marcando, tá péssimo. Será que tá no lugar errado no campo, Caião? Hã? Será que tá no lugar errado no campo? Tá no lugar errado, deveria estar fora do campo com o futebol que ele tá jogando. Realmente tá no lugar errado. Ele tá no lugar errado no planeta Terra. Não, a gente estava falando um pouco aqui no primeiro tempo, explicando pra galera. Vocês são loucos. A gente estava falando no primeiro bloco aqui sobre as individualidades do São Paulo e a gente não chegou falando do Vitor Bueno. Acho que entra nisso aí. Tá todo mundo falando da minha casa, que eu moro num shopping. Não, eu não tô em casa, galera. Eu tô no interior. Por isso que minha internet é uma porcaria, que o áudio tá ruim. Faz tempo que eu tô aqui, faz 6 meses. Eu me mudei pro interior na pandemia para não sair de casa. É casa de veraneio. Vamos ver. Isso que é vida, né, Barolão? O Junks tá com cara de que não dorme desde ontem, Junks. O Nilson tá falando aqui. Enquanto eu leio mais alguma coisa. Com certeza, eu e muitos São Paulinos, cara. Fui dormir tarde, acordei na madrugada. Além do trabalho, São Paulo tá me trazendo dificuldade. Eu acho que a questão do Vitor Bueno que você falou tem mais um problema. Na época, antes da pandemia, com o barulho da torcida, ele não dormia.
Agora, com o silêncio do estádio, ele dorme. Já dormia, dava umas cochiladas com a torcida, agora sem torcida, então é mais um reflexo. Tem que falar baixo para não acordar ele. Isso Caio Barolo, eu queria perguntar aí para vocês, Barolão, o que você acha? Se tivesse torcida no estádio, o Diniz ainda era nosso técnico? Ah, duvido, cara, duvido. Porque a pressão ia ser muito grande, cara. Ia ter, Enorme, né? ia ter protesto na porta da saída do ônibus, ele não ia aguentar. O xingamento de burro, o jogo inteiro. Pesado, né? Exatamente, o xingamento de burro, com a cada fazendo alteração aos 38 do segundo tempo. Como é que você acha que a torcida ia reagir? Pois é. Ô, Junks, a Lois mandou aqui, boi do Maranhão, perdeu Libertadores, quer o Brasileirão. O que você acha? Querer não é poder, meu amor. Eu também, mas eu quero muito. Mas acho que a gente não tem chance nem na Sul-Americana, imagina no Brasileirão. Sorry, Lois. O Barolo, o Rodolfo C. Mauro pergunta assim, é praticamente certo que todos da gestão Leco irão embora em janeiro, inclusive o próprio Diniz. Você acha que por isso ele pode ter 10% a menos de esforço para melhorar o time? O que ele quer dizer? Que todo mundo já sabe que vai embora mesmo, então os caras apertaram foda-se, em outras palavras aqui. Eu acho que ele já... É uma mistura de tudo. Eu acho que é isso, sim. Mas para mim não me sai da cabeça aquela bola do Reinaldo contra o Vasco, só para citar um exemplo do foda-se, que é o São Paulo hoje. E eu acho que o Diniz, muito mais do que o foda-se, é a incompetência. Ele não tem capacidade, é um derrotado, é um perdedor. Não é uma questão nem de apertar o foda-se. Eu acho que o deboche da entrevista ontem é um sintoma disso, né? Mas eu acho que é falta de competência. Nem se ele fosse ficar, nem se falasse para ele, você vai ficar se você fizer uma campanha razoável até janeiro, até dezembro. Ele não consegue, porque ele não tem capacidade para fazer. É só você olhar a prateleira de títulos do Diniz como treinador. Dá uma olhada lá na prateleira dele, vê quantos troféus tem. Essa eu vou responder. O Zazur, ele pergunta, a Sul-Americana é campeonato para o nosso time? E eu vou falar que eu até briguei com uma galera em alguns grupos, porque apesar de eu ser, na abertura do programa, um torcedor otimista, não tinha perspectiva nenhuma de ganhar essa Libertadores, nenhuma. O nosso elenco não é elenco para ganhar Libertadores. Você imagina o Leco sendo campeão da Libertadores? Você imagina o São Paulo ganhando a Libertadores com 7 moleques do Sub-23 em campo? Assim, não era elenco para ganhar a Libertadores. Por outro lado, São Paulo organizado poderia ganhar a Sul-Americana. Então, eu dizia que eu não ia ficar chateado se a gente perdesse a Libertadores, se a gente conseguisse confirmar a Sul-Americana, porque eu acreditava nos títulos da Sul-Americana. Mas depois das últimas exibições, depois do que aconteceu contra a LDU, eu não tenho a menor convicção que a gente tem chance de ganhar a Sul-Americana. A menor convicção. Assim, se eu falar que eu tenho esperança de ganhar a Sul-Americana, eu vou estar enganando vocês, porque a gente leu aqui no primeiro bloco, vocês não estavam, os times que vão disputar, cara, tem Vélez, tem Independiente, o Grêmio, se perder hoje, tem grande chance de ficar em terceiro e cair para a Sul-Americana. Então, não vai ser um torneio fácil, não, cara. Não acho que é batata a gente ganhar, não. Muita gente perguntando se vocês demitissem o Diniz, quem vocês trariam? Isso aqui, acho que está todo mundo querendo saber. Né? Eu tenho a resposta, Caião. Eu traria o Renato Gaúcho. Acho que está na hora... Mas qual a chance de ele vir, Mas é com embasamento, encerrou o ciclo lá, tá desgastado, tá na hora de sair. Tá na hora dele sair também, não é só sonho. Eu tô vendo a situação dele lá também, Caio. Acho que é um sonho, seria um sonho possível. E você, Barolo? Cara, eu acho que o Renato Gaúcho vai acabar indo pro Flamengo. Só esse conhaque aí, o Domecq, perder mais 2, 3 jogos, ele cai no Flamengo. Eu acho que tem grande chance do Renato Gaúcho ir pro Flamengo. Cara, o que a gente já conversou sobre isso aqui? Isso tinha que ter sido feito lá atrás, né, cara? Esse trabalho tinha que ter sido feito lá atrás, quando mal e mal conseguiu classificar para Libertadores. E aí, depois do Mirassol também. Porque se fosse um clube sério, se fosse um time, um clube com profissionais sérios, já tinha gente olhando o mercado sul-americano, por exemplo. Tem treinadores que treinam no comando do time da Libertadores muito bons, cara.
Então, é só olhar o mercado. Já que o mercado aqui está complicado, olha o mercado fora, olha o mercado da América do Sul. Tem treinadores com times medíocres sul-americanos que vão muito mais longe que o São Paulo nessa competição. E precisa dar um choque de realidade nesses vagabundos aí, cara. Precisa dar um choque de realidade nesses caras. Mas vai continuar, não adianta a gente fazer um trabalho de... Porque vai continuar esse cara aí, vai esse treinadorzinho de quinta categoria, vai continuar dando tapa na cara da gente até o ano que vem, cara. Não adianta nem fazer esse exercício. O que eu faria? Procuraria nomes no mercado da América do Sul. Jogadores da América do Sul, jogadores cascudos, compromissados, cara que venha para lutar para conseguir vencer a carreira, que tenham feito trabalho com time menor, com time com menos elenco, com menos investimento, e para enquadrar esses caras, um perfil para enquadrar esses caras. Tem o André, underline box, BOX, sei lá como fala isso, André. Ele pergunta, o elenco é qualificado para vocês? Eu escrevi no Twitter essa semana sobre isso, e eu vou dar minha opinião, aí vocês dão a de vocês. O time do São Paulo é um time muito jovem, ele é um time com vários jogadores, tanto que a gente terminou o jogo ontem com 7 abaixo de 23, 8 contando, 7 de Cotia, 8 contando o Léo. É um time muito novo. Esse é um time para o futuro. Acontece que o São Paulo tem necessidades no presente e a torcida está com ódio pelo passado. Então não adianta, não serve para a gente. O que serviria para a gente agora é um time cascudo que chega lá e ganha tudo. A gente não tem tempo para esperar. Esse time do São Paulo seria bom se a gente fosse o Grêmio, que ganhou tudo nos últimos 3 anos e está no fim do ciclo. Aí você monta um time com essa molecada, você tem 2, 3 anos de paciência com eles, eles vão maturar, porque eu acho que o Igor Gomes pode ser um bom jogador, eu acho que o Diego Costa tende a ser um bom jogador, eu acho que, Sara, não sei, mas um ou outro ali pode vir a ser um bom jogador. E se você trouxer essas peças pontuais, esse time daqui 2 anos poderia virar alguma coisa, mas a gente não consegue, a gente passou o tempo de aposta no São Paulo. O São Paulo precisa de alguém agora. Concordam, discordam? O que vocês acham? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. Olha só, vamos supor, você contrata o São Paulo eliminado pelo Mirassol, o São Paulo está desempregado, você chega no São Paulo e fala assim para ele, ó, você vem trabalhar no São Paulo, você vai ganhar tanto, você vai trazer 3 caras da sua comissão técnica e você tem carta branca. Você tem carta branca para enquadrar quem você acha que tem que enquadrar, quem você achar que não é enquadrável, você tem total liberdade para mandar embora, você tem carta branca. Quem manda no São Paulo Futebol Clube, no departamento de futebol, se chama Jorge Sampaoli, é você. Você acha que com esse elenco que o São Paulo tem, com esses meninos que vão oscilar, porque eles são novos, é natural que oscilem, vocês acham que o São Paulo estaria nesse mesmo lugar que está hoje? Vocês acham que o São Paulo apresentaria o mesmo futebol com esses mesmos jogadores que estão aí hoje? Jones. Não, eu tenho certeza que não, Barolo. Tenho certeza que é um choque, acho que ia para frente, eu acho que falta bastante isso. Eu te entendo, eu acho que o conceito é o correto, só não sei se o nome do Sampaoli em si, mas eu te entendo e acho que sim. Acho que seria outra situação, seria o São Paulo melhor, seria um comando muito mais honesto dentro das 4 linhas do que o que acontece hoje em dia. Uma outra suposição, o Galhardo. Uma outra suposição, o Galhardo do River. Muito melhor, Muricy, Galhardo. O Galhardo, com certeza. Acontece, então você concorda? Ele jamais ficaria com um elenco desse na mão. Ele gasta 100 milhões, jamais. Então, exatamente, mas você... Aqui, ó, gastou dinheiro que tinha para fazer fumaça, trouxe um monte de treles de Diego Souza e não montou o elenco. Aí ficou esse bando de moleque lá com o Pires na mão. É isso, jogando dinheiro fora. O que eu estou falando assim, quando a gente discute elenco, tá bom, o elenco do São Paulo não é a 8ª maravilha do mundo. Mas o Diniz não falou que foi o melhor elenco que ele trabalhou na vida? Então, assim, será que... O elenco em si dá para ganhar algum título, né? Claro, cara, eu também acho que dá. O elenco do São Paulo hoje não é para tomar de 4 da LDU, e a LDU tirando o pé no segundo tempo, entendeu? É isso que eu tô falando. O elenco do São Paulo não é para perder do Mirassol, você me desculpa. Não é para ser eliminado por um time catado no WhatsApp. Tudo bem, é fraco, beleza, não é o elenco dos sonhos, beleza. Mas não é time para tomar de 4 da LDU e a LDU tirar o pé no segundo tempo. Não é time para ser eliminado da fase de grupo da Libertadores. Não é time para ser perder do Mirassol, entendeu? É isso que eu tô falando. Jones, o Lei Kassab, ele manda um recado aqui, ó. Se não mudar a estrutura do clube, acho que nada vai mudar. Já passaram todos os tipos e estilos de técnico. Sempre vem um Salvador e nunca dá em nada. Eu, por exemplo, gostava do Balsa.
Você acha que o Balsa com esse time agora resolveria alguma coisa? Ah, Caio, eu acho melhor. Acho melhor, sim. Acho que o Lei Kassab aí tem toda a razão, cara. Acho que a estrutura tá acima de qualquer treinador. A gente passou com 16 treinadores. Tudo bem que só 3 ou 4 eram qualificados mesmo para o São Paulo. Mas a gente já falou, cara. Eu acho que o São Paulo tem que ter um recomeço com treinadores do estilo do Balsa, do Aguirre, de caras que fazem uma consolidação tática, uma defesa, uma coisa confiável, para depois a gente sonhar com o Osório, que é um cara que ataca, que vai para o 7-1, vai para o 12-3, etc. Eu acho que tem que ter essa preocupação, e que o Barolo falou. Nossa defesa era a melhor do campeonato ano passado, agora virou uma mãe, cara. Acho que tudo começa sabendo se defender para depois poder ter a tranquilidade ofensiva no time. E a última, que eu tenho hora aqui. Estão perguntando, e o Thiago Nunes, vocês aceitariam? Ele ficou conhecido por melhorar o trabalho do Diniz no Atlético, hein? Vocês aceitariam? Eu acho que qualquer um, um mecânico corintiano que me zoa aqui, já me zoou hoje, qualquer um é melhor que esse projeto de treinador. Qualquer um é melhor. Eu tinha muita curiosidade de saber, de fazer um exercício de adivinhação aqui, como estaria o futebol hoje se o Diniz fosse técnico do Corinthians e o Thiago Nunes fosse técnico do São Paulo. Juro por Deus, eu tenho muita curiosidade. Claro que não dá para fazer esse tipo de exercício, que é viajar na maionese. Mas eu queria muito saber o que teria acontecido com o elenco do Corinthians, com o Fernando Diniz lá, e com o Thiago Nunes aqui, desde que ele assumiu o Corinthians, inverteu os papéis. O Diniz, com essa filosofia aí, que ia ter que mudar todo o estilo de jogo do Corinthians, como o Thiago Nunes tentou fazer e não conseguiu, com o elenco que o Corinthians tem, e o Thiago Nunes aqui, desde o começo do ano, com o elenco que o São Paulo tem. Juro por Deus que eu queria ver, eu tinha muita curiosidade de ver isso. Jones? Acho que aqui ia estar melhor e lá ia estar igual. O exercício seria parecido, seria mais ou menos assim. Beleza, então vou encerrar aqui. O Ian Lousada fala, manda um salve para mim no final, manda um salve para ele, Jungs. Ian Lousada. Beleza. Valeu, galera, obrigado por participar. Nunca é fácil gravar o resenha depois de jogos assim. Estamos aqui e vamos que vamos. Até semana que vem. Senhoras e senhores, é isso aí. Obrigado por uma participação. Fim de semana e semana que vem tem mais sofrência. Tamo junto. Dá um like, dá um dislike, comenta, mas participa aqui com a gente. Sofra conosco. Abraço, senhores. O Resenha Tricolor vai chegando ao final. Obrigado a você que nos assiste, que tem paciência de consumir conteúdo do São Paulo, cara. Porque eu vou te falar, pela segunda vez na minha vida, eu pensei em parar o jogo em desligar o jogo antes de terminar. A primeira foi no 6-1, ontem foi a segunda. Pensei, mas ontem eu vi até o fim. Então, assim, não é fácil para vocês. Obrigado aí por acompanhar com a gente. E não tenho abraço para todos vocês, São Paulinos, que estão sofrendo tanto quanto eu. Barolo, quer mandar abraço, beijo para alguém? Também faço minhas suas palavras. Queria mandar um abraço para todo o torcedor de São Paulo que até tenta contato com a gente, rede social. Eu confesso que depois do jogo eu nem vi Instagram, respondi para meia dúzia de pessoas. Vocês me desculpem, porque eu tenho medo de ser grosso com quem você não tem que ser grosso, sabe? O Caio falando, a gente brigou com a família, o Caio, eu sou assim também. Eu tenho medo de ser estúpido com quem não merece ser estúpido, que é a torcida do São Paulo. Então, agora, a partir de amanhã, depois a gente está começando a conversar de novo nas redes sociais, porque, vocês me desculpam, eu fico insuportável, porque, ao contrário dos caras que estão lá, a gente sente quando perde. Dói aqui quando perde, entendeu? Ao contrário dos vagabundos que estão lá, dos sem vergonha na cara que estão lá, a gente sofre quando perde. Então, eu peço desculpa, um abraço a todo o São Paulo também. Não, e você tem razão. Meu pai, nem acaba o jogo, ele já começa a me mandar mensagem. Eu juro que eu leio a mensagem do meu pai com a voz dele, sabe? Tipo, ele, porra, filho, não dá mais. Sabe, você sente que ele tá sofrido pela mensagem ali. Juro que me parte o coração. E meu filho, coitado, eu ponho ele para dormir no intervalo, tava 3-0. Ele acorda, ele já me olha com aquela cara que ele não quer nem tocar no assunto. Tipo, minha família sente, esses merda não sentem porra nenhuma. Juntos, quer mandar beijo, abraço para quem? Que dureza, hein, meu amigo? Só para contextualizar, normalmente vou mandar um abração aí para a turma que está representando São Paulo fora do Brasil. Sofre muito
e ainda sofre com fuso horário, cara. Já passei por isso, tem que acordar 3 da manhã, trabalhar no dia seguinte, toma 4-0, vai dormir 1 hora e ainda acorda daquele jeito. Então, força aí, galera, e vamos em frente. Beijo do Magro, até a próxima semana. Valeu.